torcedor, vou colocar aqui um torcedor que representa a torcida do Corinthians, né? Num podcast ele falando qual é o campo mais difícil de jogar para ele, para a visão dele, da maioria dos torcedores do Corinthians aqui no Nordeste. Veja, é interessante, mas aqui é interessante e a gente vai entender o porquê o Sport tem que voltar a ter uns itens para ser o top, o campo mais difícil de jogar para qualquer clube que venha do eixo. Veja o que falta para o Sport, vamos falar sobre isso. Mas aqui eu vou falar sobre todos os bastidores, porque o Wellington Rato ainda não veio. Vou falar aqui também porque o goleiro, o Gabriel Vasconcelos, veio mais rápido. Aqui a gente vai falar dos atacantes, o que está implicando. Vai falar de todos os bastidores do Sport. Depois da vinheta, bota o hino da máquina, torcedor. Você é Sport, então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar. Se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Aqui eu vou falar os bastidores, os bastidores mesmo, porque jogadores vieram e outros ainda não vieram, e o outro que falta para vir. A gente vai falar tudo sobre isso, torcedor. Mas antes, o que eu quero dizer aqui, que eu vou colocar aqui no podcast, um cara que é da torcida organizada lá do Corinthians, que ele fala qual o campo para ele, né? Mas qual o campo dele na visão dos torcedores do Corinthians de jogar aqui no Nordeste. E aqui eu vou falar itens que o Sport precisa recuperar para voltar a ser o top de linha. Vou falar aqui, bem interessante isso aí. E ele vai explicar o porquê das coisas, dos campos aqui mais difíceis do Nordeste, do jogar com Ceará, Bahia, Sport, Vitória, Náutico. Ele vai explicar e eu achei interessante e vou colocar aqui para vocês. Mas antes, eu vou falar aqui para vocês o Wellington Rato. Por que o Wellington Rato ainda não veio para o Sport? É um pedido de Daniel Paulista, é o que está nos bastidores, é o que está na lista de Daniel Paulista. Ele tem que ter uma lista, o tempo está passando, daqui a pouco chega o dia 10, o dia de anunciar jogadores do BID, os outros clubes vão se reforçar, os outros clubes estão se reforçando, os outros clubes estão se reformulando. O Vitória da Bahia, porque muita gente pensa aqui uma visão que eu acho que é até uma visão já errada, às vezes é equivocada, generalizada. Por exemplo, eu já vi aqui o mandatário do Sport, Yuri Romão, dizendo que errou, o time do Sport é muito técnico, mas porque viu o Ceará jogando, tá bem pontuado na tabela, né? Um time mais de Série B, é um elenco mais de Série B, de pegada do que de técnica, né? O Ceará e o Mirassol, jogadores de refugos e jogadores de Série B. Então ele acha que esse começo de temporada, eles acham que o Ceará vai se dar bem nessa Série A e o Mirassol. Eu digo que não, vão ser rebaixados os dois, na minha opinião. O Ceará vai lutar para não ser rebaixado, o Mirassol vai ser rebaixado. Aqui eu vou falar para vocês que o Vitória da Bahia é um erro de pegada. E o Vitória da Bahia fez um time de Série B, um time de pegada, e está desmontando o time todinho, já saiu 19 jogadores. Não é isso não que faz o time, não. São outros critérios. São tradições, técnica, futebol. E você tem que ter um bom comando técnico e jogar realmente e fazer da sua Ilha do Retiro o que sempre foi. Ali tem que ser a Arena do Leão. Ali tem que ser aonde o terror que todos os clubes que quando vinham aqui tinha medo. Tem que resgatar esse DNA. Eu vou botar aqui o cara no podcast falando. Mas antes eu quero dizer para você o seguinte, que o Wellington Rato, o Fortaleza também tem um time de pegada, tá se desmontando. O Wellington Rato, ele não veio para o Sport porque o presidente do Vitória o Fábio Mota quer compensação financeira. Tem três clubes interessados. Ele quer compensação para liberar o jogador, até porque o jogador foi um investimento alto. Um investimento alto de salário alto. Era um cara que vinha para resolver, né? O Wellington Rato. Então, o Wellington Rato, o que é que tá pegando? É a compensação. O Fortaleza, o Sport, e se eu não me engano é o Mirassol. Se eu não me engano é o Mirassol, é o Sport Fortaleza, não. É Sport, Fortaleza e Atlético Paranaense. Não é Mirassol, não. Tem interesse de jogador. Quem chegar junto, o jogador vem.
Mas tem um problema que parece que o jogador é paneleiro, lá não foi paneleiro no Vitória. Não sei, pode ser boatos, como tentaram jogar aqui um boato em cima de Sérgio Oliveira. Entendeu? Essas coisas estão pegando um pouco. Mas vamos lá, por isso que o jogador ainda não veio. Mas Daniel tem. É um pedido. Daniel tem confiança, é pedido nesse atleta. Tu, como corintiano, quais são os 3 times do Nordeste mais difíceis de enfrentar? Tá, de bate pronto, já vou te falar o primeiro mais difícil, que essa é fácil. Vitória. O Leão. Vitória mais difícil? Sim. O Vitória é mega difícil jogar no Barradão. Pra mim é o estádio mais difícil de jogar no Nordeste. Certo? O Corinthians, toda vez que joga lá, é um apavoro, porque o estádio é apertado, o campo não é um dos melhores, a torcida fica bem pertinho do estádio, do jogador. Eles cantam muito alto, cantam pulo, bateria e tal. Pra mim, o solzão lá também é... Tudo bem, o Nordeste é o sol em todo canto, mas calor lá é intenso também. Então, assim, pra mim, o time mais difícil de enfrentar é o Vitória no Nordeste. E os outros 2? Os outros 2, eu acho que o segundo, o Ceará também, sempre que a gente enfrenta o Ceará, seja no Castelão ou seja até na Arena, a gente tem dificuldade. O Ceará é mega difícil de enfrentar. E sempre o jogo enroscado. E o terceiro, o Sport. O Sport tem uma rivalidade antiga também. Tem uma rivalidade, a gente perdeu a Copa do Brasil para eles, né, em 2008. Inclusive, perdemos lá na ilha. Foi um jogo também difícil lá. Mas assim, a torcida do Sport não canta igual a torcida do Vitória. E o Bahia? Não, o Bahia, esses estádios, esse estádio da Fonte Nova, ele não é um estádio assim que dificulta pro time visitante, entendeu? Como o Barradão e como a Ilha, entendeu? O Ceará é uma exceção, porque o Castelão é um estádio também que não é um estádio de um time só, né? Do Fortaleza do Ceará, mas os jogos contra o Ceará é mais pelo time do que pelo estádio. Tu acha então que é mais difícil enfrentar o Ceará? É mais difícil enfrentar o Ceará do que enfrentar o Bahia. É mais difícil enfrentar o Ceará do que enfrentar o Fortaleza. É mais difícil enfrentar o Ceará do que enfrentar qualquer outro time de Pernambuco, o Náutico, o Santa Cruz. Entendi. Pelo time que Daniel quer formar, a pegada que o Daniel quer formar quando jogar na Ilha do Retiro. Vamos lá. O goleiro Gabriel Vasconcelos, aqui nos bastidores, o motivo que ele veio mais rápido, estava entre ele e Santos, né? E tinha um terceiro goleiro. Por que ele veio mais rápido? Porque é o mesmo treinador. Ele é um goleiro de Série A, que estava com um salário de Série A no Vitória, mas tem Arcanjo, que é o goleiro da base, é o Maílson, já falei, é tipo o Maílson, né? Tá pegando muito. Então, ele tem um salário, é um goleiro de Série A, salário de Série A, e aqui o Thiago Couto é um goleiro de Série B, é um goleiro jovem, de 26 anos, e um salário de Série B. Então, para ser reserva do Arcanjo, Lucas Arcanjo, o Vitória tem interesse, e eles são o mesmo empresário. Aí tá nos bastidores, que o Gabriel Vasconcelos e o Thiago Couto é o mesmo empresário. Ficou fácil. E ficou mais fácil ainda quando aqui veio o Alisson, goleiro da seleção brasileira, né? Chegou aqui, que conhece Yuri, que Yuri participou de 2 viagens da delegação da seleção brasileira. E também tem aqui o pessoal que é da direção remunerada do esporte, que também conhece o Alisson, né? E o Alisson fez grandes referências, é o que a gente analisa, né? Que a gente analisa que aconteceu, especula que aconteceu isso para o esporte decidir logo entre o Vasconcelos, que realmente agarra muito mais que Kaique. Isso é fato. 10 anos na Europa, no Inter de Milão, na Itália. O Alisson sabe, jogou várias vezes campeonato com ele ali na Europa e sabe que ele pega muito. Não é todo goleiro brasileiro que vai jogar no futebol europeu e que passa 10 anos no futebol europeu. É muito difícil, porque a escola de goleiro europeu sempre foi uma das melhores escolas. A gente vê aí no Mundial de Clubes. Então, aí o Sport está disputando muito com o Mirassol e com o Vitória da Bahia. O Sport está disputando muito com o Mirassol e tem gente se iludindo por causa da tabela do Mirassol. Com certeza, pela camisa, pela torcida, pelos investimentos, por Daniel vir arrumar, resgatar o DNA do Sport. Com certeza o Sport vai estar na frente do Mirassol. Com certeza o Sport vai estar na frente do Juventude. Pelo elenco, vai estar na frente do Ceará. Vai estar na frente pelo elenco, está desmontando todinho o elenco.
foi achar com esse perfil de contratar jogador de Série B, de pegada, o Vitória da Bahia, com o Fábio Mota e Thiago Carpini lá, o treinador com o presidente fazendo as contratações, tá tirando tudinho. Não é por aí o caminho. Tem que ter qualidade para jogar numa Série A. Não é essa visão que eu vi aqui o mandatário dizendo, não, tem que fazer um time mais de Série B. Não, não é fazer um time de Série B, não, numa Série A, num nível técnico tão alto, não. Então, aí pronto, o Mirassol e o Sport tava aí nos bastidores, o Chico Costa, o Chico da Costa, que é um centroavante de 30 anos, que é brasileiro, mas joga há muito tempo no Bolivar, no Cerro Porteño, e estavam os dois disputando, assim como está o Mirassol e o Sport disputando o Elias Manuel, que eu falei que era Luiz, né? Elias Manuel, eu errei até o nome ontem, estava na correria, é o Elias Manuel, que tem 23 anos, que tem potencial, mas é uma aposta. Já o Chico da Costa não, é um jogador veterano, artilheiro por onde passa, artilheiro da Libertadores de 2023, ou foi 2023 se eu não me engano, pelo Bolivar. Então, mas o Chico da Costa decidiu pro Mirassol porque olhando a tabela. Eu garanto a você que pelo elenco, rapaz, o melhor jogador do Mirassol é o lateral esquerdo, que jogou aqui no Sport há 15 anos atrás, que estava no São Paulo, que já está rodado, final de carreira, que é só no 2, não corre mais, só batendo falta. É o maior jogador do Mirassol. Com certeza o Sport vai estar na frente do Mirassol, se organizar. Agora, se vier os Antônio Oliveira da vida bagunçar tudo, os Guto Ferreira da vida bagunçar tudo, aí realmente não vai travar e não vai para canto nenhum. Então é isso aí. Então, como o Chico da Costa decidiu ir para o Mirassol, o Elias Manuel também tem proposta do Mirassol e do Sport. Para o Botafogo tá tudo certo. Tá liberado, né? Aí vai depender agora do jogador escolher o Sport e o Mirassol. E ainda o Sport tem o Lautaro Dias, que tem o Vitória da Bahia e o Sport interessado nesse atacante. Então o que acontece com o Lautaro Dias? Tá na Europa, com a família, tá de férias, diz que só vai responder. Pelo Cruzeiro tá tudo certo. Assim como o Botafogo Sport, Botafogo e Mirassol tá tudo certo no Elias Manuel, no atacante. Assim como o Cruzeiro, Vitória e Cruzeiro tá tudo certo. O Cruzeiro quer negociar o jogador, o Botafogo quer negociar o Elias Manuel, o Cruzeiro quer negociar o Lautaro Dias, tá tudo certo. Então só é questão deles escolherem para onde eles querem ir, né? O Sport, o que pega pro Sport é o trabalho horrível de Antônio Oliveira, que foi pro Remo estrear e perdeu de novo aí, mas não me interessa mais, que ele faça bom trabalho onde quiser. Aqui ele não tem, aqui no Sport ele não bate o sistema retranqueiro com o Sport. Então vamos lá. Então é esperar aí o Lautaro Dias, que é um atacante, que é um cara de mais bagagem, do que esperar o Elias Manuel dar a resposta. E ainda tem, que aí eu acho que não é uma pedida é o Gustavo, né? Porque o Gustavo tá lá no clima de guerra, o Gustavo já não estava se adaptando ao futebol árabe, tá lá no Emirado Árabe, mas ele tá aqui no Nordeste. Ele é do Maranhão, ele tá aqui com a família, já botou foto nos stories, tá aqui no Nordeste. Provavelmente já passou aqui falando com o pessoal do Sport, que ele conhece muita gente aqui de funcionário e jogadores do Sport, alguns jogadores, Rafael Thierry, vários jogadores aqui ele conhece. Ele quer vir para o Sport, ele quer sair de lá. O caminho viável é o Sport, né? É o clube que ele saiu aqui com 19 anos, está novo, está com 22 anos, mas é um meia que já tem atenção para se trabalhar e já tem o Lucas Lima, que é o cara, o meia de criação, o cérebro pensando onde vai passar as jogadas criativas do Sport. Então é isso aí, valeu, torcedor do